Queridos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito de um texto extremamente conhecido. Um texto que nós gostamos dele. Um texto que diz que fomos purificados e ficamos alvos como a neve. Oh, glórias! Tem até um hino que fala isto. Alvos como a neve. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, Salmo 51, versículos 7 até o 13. Salmo, capítulo 51, versículos 7 a 13. Nós vamos ficar de pé para lermos a palavra do nosso amado Jesus. Ouçamos o que o Espírito de Deus diz às nossas vidas. Purifica-me como hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Essa palavra de instrução que traz paz ao nosso coração, que mostra-nos que Tu és o Deus que nos purifica e nos faz alvos como a neve. Senhor, que essa palavra de hoje, ela fique guardada em nosso coração, para que possamos olhar continuamente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, esta palavra foi escrita pelo rei Davi. É uma palavra poderosa, uma palavra magnífica que nós precisamos observá-la. Precisamos trazer para dentro do nosso coração, porque é uma palavra que revela a grande misericórdia, o grande amor de Deus para com a nossa existência. Irmãos, Davi estava passando por um momento extremamente difícil na sua vida, um momento complicado, um momento em que a mão do Senhor pesava sobre a sua vida. Era um momento, amados, difícil. Quantas vezes nós também passamos por momentos difíceis, momentos complicados, momentos que nós olhamos e parece que o Senhor fechou as portas e está pesando a sua mão sobre a nossa existência. Nesse texto, amados, vemos um Davi já restaurado, um Davi já transformado, um Davi, amados, que já tinha comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. No entanto, é preciso observarmos que o Davi que escreveu esse texto era um homem poderoso, um homem vitorioso, um homem que tinha uma vida marcada por vitórias, haja vista que Deus agia de forma poderosa nele e através dele. Mas chegou um momento, irmãos, que o rei Davi descuidou-se. O rei Davi não vigiou o suficiente. O rei Davi deixou a porta da sua alma aberta. E o maligno agiu, e o inimigo agiu contra ele. É necessário observarmos esse testemunho para que nós possamos vigiar dia após dia, porque, amados, é assim que o maligno age, são nas pequenas coisas. Nós temos que estar atentos a todas as situações para não darmos lugar ao inimigo de nossas vidas. A palavra diz que Davi era um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Mesmo assim, amados, a sua vida foi marcada por algumas situações difíceis, por falta de vigilância. E Davi, amados, estava no seu palácio de boa, andava no terraço do seu palácio, e ele olha para o quintal do vizinho, e eis que uma mulher ali estava, uma mulher bonita, formosa, e ele olha
e permite que um mal que é extremamente comum adentre o seu coração. A Bíblia diz que Davi olhou para aquela mulher e cobiçou. Olha só como são as coisas. Eis o início de um grande problema na vida do rei Davi. Mas quantas vezes, amados, nós não temos vigiado o suficiente, a cobiça tem adentrado ao nosso coração? Talvez você não tenha um terraço para olhar o vizinho, a vizinha. Talvez não, mas você tem tantas formas que oferecem situações que despertam no teu coração a cobiça. É necessário uma vigilância, amados. Nós temos tantas formas hoje, em nossos dias. E se nós não vigiarmos a exemplo de Davi, nós vamos cobiçar, vamos quebrar a lei do Senhor no nosso coração. A Bíblia diz que Davi quebrou um dos mandamentos, o 10º mandamento. Ele cobiçou. E ali iniciava, veja como são pequenas coisas. E ali iniciava um grande problema na vida daquele rei. E ele deu asas à cobiça. Ele permitiu que a cobiça crescesse e o envolvesse. E chegou a um ponto, amados, que ele quebra o 7º mandamento. Veja como as coisas é uma espécie de escada. Começa pequenininho, começa quase insignificante, mas se você não vigiar, vai crescer dentro do teu coração, vai te envolver e vai te levar para uma situação extremamente difícil. Diz a palavra que Davi adulterou com aquela mulher que antes, lá do terraço, ele havia contemplado. E o seu coração, sem vigilância, cobiçou. E eis que ele adultera. Ele quebra o 7º mandamento. Ele adultera com Batseba. Amados, assim é o pecado na vida do homem. Assim é o pecado. O pecado vai crescendo continuamente, assim é o pecado na vida do crente. Se você não vigiar, aquilo que parece insignificante vai crescendo, crescendo e chega a um ponto que as consequências serão desastrosas, terríveis. Não há tamanhos de pecados, com certeza não. Mas há pecados com consequências maiores e outros com consequências menores. Mas veja a escalada na vida do rei Davi. Primeiro, ele cobiçou. Segundo, ele adulterou. Não estava bom. Poderia ter parado por aí, acertado-se com o Senhor. Poderia ter parado, amados. Porque ele conhecia o Senhor, conhecia a lei do Todo-Poderoso. O rei naquela época tinha conhecimento profundo da palavra, da Torá, da lei. Ele sabia o que estava fazendo. Mas Davi não se contentou. E ele mandou assassinar Urias. Olha a escalada do pecado. Vigia. Esteja atento. Porque tudo começa muito pequeno. É um grão de mostarda. Já ouviu a história do grão de mostarda? Uma semente pequenininha. A nossa fé precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Nesse aspecto também se aplica. O pecado iniciou-se como um grão de mostarda, uma semente extremamente pequena. Foi plantada, cresceu e frutificou. Veja como é a escalada do pecado na vida do homem. Diz a palavra, diz a Bíblia, que Davi não se contentou com a situação, ele queria aquela mulher para si, ele queria aquela mulher, mas precisava que a mulher fosse viúva. E ele mandou que colocasse Urias na linha de frente do seu exército em meio a uma guerra. E aqueles que estão na linha de frente são os primeiros que morrem. Não tem como escapar. Se porventura você for convocado um dia para uma guerra, e se falarem para você, você é infantaria, você é o exército, vai para a linha de frente, acerte-se com Deus, porque você vai morrer. Dificilmente você vai escapar. E Davi sabia que Urias morreria. Ele mandou Urias para morrer.
Amados, eis a consequência tão terrível do pecado. Veja, tudo começou com a cobiça, a falta de vigilância aos olhos. O que é que teus olhos veem? Tem um louvor infantil que diz que é preciso estar atento àquilo que os olhos veem. O que é que teus olhos têm visto? Em todos os aspectos, irmãos, no dia a dia, enfim, em todas as áreas, o que é que teus olhos têm visto? Segundo, veja como são as coisas. Não permita que frutifique a cobiça dos teus olhos. E por fim, não vá até as últimas consequências. Davi quebrou o 6º mandamento e assassinou a Urias. Tudo isso, amados, leva-nos a entender que estamos suscetíveis a pecar. Não ao pecado, mas suscetíveis a pecar. Se você não vigiar, você vai cair. Se você não vigiar, você vai errar. Se você não vigiar, o caminho é largo e te conduz para a perdição eterna. No entanto, amados, nós vemos que o Senhor foi e é bom. Deus foi bom para com Davi. O Senhor é bom para conosco. O Senhor ensina-nos como devemos agir. O Senhor mostra-nos o caminho. E o Senhor levanta o profeta Natã e diz: vai até o rei, vai até Davi, fala com ele. E Natã chegou até Davi, conta a Davi uma parábola. E Davi ficou extremamente enfurecido. Extremamente enfurecido. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 até o 14. Depois vocês veem na sua casa, se vocês não sabem o que foi que aconteceu. E Davi ficou extremamente enfurecido, e Natã disse: esta pessoa é você. Olha que interessante, amados. Mas há um ponto que chama-nos a atenção. Davi poderia ter ficado extremamente enfurecido com Natã. Davi poderia ter colocado Natã na cadeia, no presídio. Natã poderia ter sido assassinado também, porque ele era rei, ele tinha o poder, ele tinha todo o poder nas mãos. Mas o que foi que Davi fez? Diz a palavra que Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado ao Senhor, buscou a restauração, e ele diz que o Senhor o tornou mais alvo que a neve. Oh, glórias! E é isso que afirma o versículo 7: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amados, quando nós aceitamos a palavra de repreensão de Deus, quando nós aceitamos aquilo que o Espírito Santo fala, através da Bíblia, através dos seus mensageiros, dos seus atalaias, não se enfureça, não levante-se contra, apenas haja como Davi, apenas haja. Confesse o teu pecado, clame para que o Senhor possa mudar a tua sorte, porque Deus, Ele tem prazer em perdoar pecados. O Senhor tem prazer em lavar-nos, em purificar-nos, em deixar-nos alvos como a neve. E Davi, amados, ele diz: purifica-me com sopo, Senhor, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isto é uma manifestação de arrependimento. Davi confessa o seu pecado. Davi toma posse do perdão de Deus. Davi afirma no versículo 9: esconde o teu rosto dos meus pecados. Em outra palavra, esquece os meus pecados, limpa os meus pecados, apaga os meus pecados, Senhor, apaga-os. E a palavra afirma, irmãos, que quando nós, arrependidos, confessamos os nossos pecados, o Senhor deles não se lembra mais. O Senhor apaga os nossos pecados.
O Senhor nos lava, nos purifica. O Senhor nos faz alvo mais que a neve para a honra e para a glória dEle. E esta é a mensagem do Senhor para a tua vida. Nós precisamos entender que o Senhor tem a palavra de restauração. Que o Senhor tem, amados, a solução para a nossa vida. No entanto, nós temos a missão de vigiar. Nós temos a missão de andarmos segundo aquilo que Deus quer. Eu não posso andar de qualquer jeito, mas sim de uma forma que seja agradável, que seja boa aos olhos de Deus. Não te enganes, porque os tempos são ruins. É o tempo do fim. E sabemos, amados, conforme a palavra do Senhor, que o inimigo tem se levantado com toda a força, com toda a fúria. E ele tem de todas as formas tentado enganar as pessoas, levá-las ao engano, levá-las a andar por caminhos errados. E eu tenho a missão de vigiar a minha vida, porque o Senhor já deu-me a revelação, já deu-me a sabedoria, o discernimento para entender aquilo que é agradável a Ele e aquilo que não é agradável. Certamente Davi sabia que ele estava quebrando os mandamentos do Senhor. Ele sabia que havia quebrado o 10º mandamento, o 7º mandamento, e por fim, ele chegou à loucura de quebrar o 6º mandamento, que foi o assassinato de Urias. O Senhor fala para você: observe os meus mandamentos, observe a minha vontade, seja segundo o meu coração. No versículos 10 e 12, Davi diz, ouça com atenção: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Oh, glórias! Quantas vezes já citamos esse texto, não é verdade? Já cantamos esse texto. Quantas vezes já falamos para o Senhor: Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, entenda o seguinte: não é mágica. Não é, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito, mas muito louco, em que as pessoas acham que tudo vai acontecer num passe de mágica. Mágica não existe. Não existe. É engano do Satã, é engano do inimigo. Não existe, irmãos. Tudo depende do nosso agir para com Deus. Se você não ama o Senhor, não terás um coração alvo mais que a neve. Com certeza não. Se tu não amas o Senhor, como Deus pode criar em ti um coração puro e renovar um espírito inabalável? É impossível. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aleluias. Oh, glórias. Amados, quando nós temos um coração alvo mais que a neve, chegou o tempo de clamar. Se o teu coração é lavado, é purificado no sangue de Cristo Jesus, se tu és uma pessoa que não carrega sobre si a sujeira, a marca do pecado, se você já passou pelo sangue de Cristo que te purificou, eis o tempo de clamar. Eis o tempo de buscar, amados, um coração que seja puro. Um coração que seja segundo Deus. Entenda, irmãos, coração como mente, a nossa mente, como pensamentos. Nós precisamos ter uma mente pura, cheia da graça, cheia do poder, da glória do Todo-Poderoso. Nós precisamos ter uma mente segundo Deus, uma mente segundo o coração do Senhor. Irmãos, não pense que é diferente. Se a tua mente é impura, se a tua mente é suja, você não tem o coração lavado pelo sangue de Cristo e você não é alvo mais que a neve. Não, não é, amados. Fique atento a esse detalhe, porque o coração, a mente, ela é terra que ninguém pisa. É você sozinho. São os pensamentos impuros, as coisas erradas que são maquinadas dentro da tua mente. Vigia. O que é que você pensa? Quais são os teus planos, teus objetivos de vida?
é Deus em primeiro lugar, e Davi entendeu isso. E naquele momento ele fala para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É necessário clamarmos para que Deus crie em nós um coração puro, oh glórias, e renova dentro de nós um espírito inabalável, um espírito inabalável. Irmãos, o espírito inabalável é uma vontade nova e firme de servir ao Senhor. Davi pediu para que Deus criasse nele um espírito inabalável. Isso quer dizer que ele desejava ter uma vontade nova de buscar o Senhor. Buscar o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu vigor, com todas as suas forças. E é isso que nós precisamos também buscar. Buscar, amados, o Senhor com prazer, com alegria. Que a nossa alegria esteja em servir ao Senhor e glorificar a Deus. Que o nosso prazer esteja naquele que nos chamou para dele sermos. E por fim, amados, diz a palavra, Davi clamou: restitui-me a alegria da tua salvação. Peça para que Deus encha teu coração de alegria em servir o Todo-Poderoso. Peça para que você tenha prazer em servir o Senhor. Peça para que Deus trabalhe o teu coração de uma forma tão grande, para que Ele não seja fardo na tua vida. Para que aquilo que Deus tem para nós não seja fardo. Porque nesses últimos tempos, amados, nós temos visto que Deus tornou-se um fardo difícil de ser carregado. Um fardo difícil. Mas sabe por que Deus é um fardo pesado na vida de muitos? A resposta é: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Está faltando a purificação do Senhor, irmãos. Está faltando ser mais alvo do que a neve. Porque a partir do momento que nós não temos o coração lavado, nós não temos o coração purificado, nós não temos o coração restaurado pelo Senhor, a partir do momento que aquilo que é de Deus não envolva a nossa vida, nós vamos olhar para o Senhor e Ele será sempre fardo, sempre peso. Nós não teremos prazer naquilo que é de Deus. E se nós não tivermos cuidado, amados, vamos até ironizar Deus, vamos até ironizar, zombar do Senhor, porque você há de olhar para a obra e há de escarnecer do Senhor, e não terá prazer naquilo que é de Deus. Fique atento, porque o Senhor quer trabalhar o teu coração, quer mudar a tua vida. E ainda versículo 13, veja como Davi entendeu a mensagem de Cristo Jesus para a sua vida. É necessário que você entenda a gravidade ainda. Entenda a gravidade dos atos que Davi cometeu. Como esses atos foram graves. Davi era o rei. Era um país governado, levantado por Deus. Ele era um rei levantado pelo Senhor para governar a nação de Deus. E ele pisa em falso. Ele deu lugar à cobiça. Deu lugar a situações ruins. O pecado foi gerado. E Davi, amados, ele entendeu que estava errado e ele buscou o conserto no Senhor. E a partir do momento que ele teve a sua vida totalmente renovada, restaurada, ele entendeu que era preciso ainda levar a mensagem, levar às pessoas o conhecimento, a revelação da palavra, para que outros não fizessem segundo ele. E no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só, amados, será que você tem prazer em levar a palavra de Deus às pessoas? Nós já passamos por essa fase, não é? O Senhor já nos resgatou do pecado, já nos purificou com hisopo. O hisopo era um vegetal, irmãos. Era um vegetal que o sacerdote colocava no sangue e aspergia, balançava, respingava sobre as pessoas.
É nesse aspecto que Davi cita o hisopo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Já passamos por essa fase. Agora o nosso coração é mais alvo do que a neve. Oh, glórias! Que o teu coração seja mais alvo do que a neve. E a partir desse momento, irmãos, eis que surge uma missão na nossa vida. Essa missão que gera prazer, essa missão que gera alegria, essa missão que gera satisfação, a missão de falar, de ensinar a respeito da mensagem de Cristo Jesus. De falar do amor do Senhor. Às vezes nós somos duros. Às vezes nós somos duros. Queridos, oh meu Deus do céu, para onde vamos? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Para onde vamos? Mas Davi olha e diz: então ensinarei aos transgressores os teus ensinamentos. Davi reconheceu seu estado lastimável e de quão importante era Deus na sua vida. E ele não se contentou em guardar os ensinamentos do Senhor para si, mas ele queria levar essa mensagem para as demais pessoas. Irmãos, tenha prazer naquilo que é de Deus em nome de Jesus. Tenha prazer naquilo que é de Deus em nome do Senhor. Tenha prazer, gente. Oh meu Deus, tenha prazer, amados. Tenha prazer em falar da palavra do Senhor. Tenha satisfação em usufruir daquilo que é de Deus. Tenha prazer em ser de Deus, igreja. Não brinque com Deus, não zombem de Deus. Não queira experimentar na prática aquilo que o Senhor fala a respeito de condenação. Não queira. Porque o nosso amado, Ele é justo juiz. É justo juiz. Oh meu Deus, que tenhamos no coração alvo mais que a neve. Que você tenha um coração alvo mais que a neve. Oh meu Deus. Amados, para nós concluirmos esta palavra, eu quero mais uma vez chamá-los a atenção para o estado inicial de Davi. Davi é o foco desta palavra. Foi ele que afirmou que o Senhor havia purificado e que fez o seu coração mais alvo do que a neve. Eu quero que vocês entendam quem era Davi. Davi era um homem de Deus, desde a mocidade, desde muito jovem. Um homem que Deus amou, que Deus chamou, que Deus colocou de pé. Um homem que Deus quebrou aquilo que seria normal e concedeu-lhe um reino. Deus o levantou como rei em Israel. Era um homem temente. Foi esse homem que venceu Golias. Falamos de Golias há pouco tempo atrás. Esse homem venceu Golias. Esse homem tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Esse homem sabia quem era Deus. Mas chegou um momento que ele não vigiou o suficiente. Ele descuidou na vigilância. Gente, não foi grande coisa, foi pequena. Ele viu do alto do seu terraço uma mulher nua. E você vê isso todo dia na televisão, lamentavelmente. Só que ele não vigiou, ele fantasiou, ele cobiçou. E nasce aí um grande problema. Essa cobiça levou ao adultério. A tua cobiça te leva ao pecado. Talvez não o adultério, mas o pecado.
Por fim, amados, ele achou que não estava bom adultério. Ele queria eliminar um problema na sua existência, só que ele criou um problema ainda maior. E ele mandou assassinar Urias. Veja como são as coisas. O Senhor levantou Natã e enviou até o rei. Vai, Natã, fala com Davi, que ele precisa de conserto, que ele precisa de restauração. O Senhor hoje usa a mim para falar a você. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de renovação. Davi, amados, ao contrário de que fazemos, ele ouviu o conselho de Natã, ouviu a palavra de Deus, não se enfureceu contra Natã. Você já notou que hoje em dia pastor não pode falar de pecado na igreja? Se você fala, você não é fiel naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, as pessoas ficam iradas com o pastor. Se o pastor diz, você não pode agir desta forma na igreja, o camarada não volta mais na igreja. Você não pode ser mentiroso, o cara fica irado com o pastor. Enfim, todas as situações que Natã hoje, o pastor, fala, as pessoas ficam iradas. E desce mais ainda no pecado. Natã, irmãos, falou a Davi. Davi reconheceu o seu erro, consertou o seu erro e teve a coragem de falar que ele tinha o coração mais alvo do que a neve. E é assim que o Senhor faz conosco. Ouça o alerta de Deus. Ouça o alerta de Deus. Não brinquem com Deus. Deus não é homem para que você possa enganá-lo, nem tampouco mentir a ele. Deus é justo, é rei justo, que tem em suas mãos o poder para levar-nos para o céu e também para nos condenar ao inferno. Amados, estejamos atentos, tenha o teu coração puro, amém? Viva como alguém que foi purificado, lavado no sangue de Jesus, seja mais alvo do que a neve, experimente o poder de Deus na tua vida. Oh, glórias! Experimente o poder de Deus. Experimente. Não experimente a mão de justiça do Senhor, porque ela é pesada. Mas experimente a mão graciosa do nosso amado Jesus. Amém? Alvos mais que a neve, assim sejamos. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo discernimento da palavra. Muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez neste lugar, Senhor, para cultuarmos o Teu nome, para agradá-lo, Senhor, para engrandecê-lo, para honrá-lo, para bendizê-lo, Senhor, porque o nosso prazer sobre a face da terra é adorá-lo, é bendizê-lo, é exaltá-lo. Senhor, que assim seja neste lugar, meu Deus, que a palavra aqui ministrada seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra fique gravada em nosso coração. Mensagem 1162.